We also projected 4 weeks to terminate the military leadership. As you know, that was done in about an hour, so we're ahead of schedule there. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Trump começou por dizer no sábado que os ataques ao Irão iriam durar 4 semanas. No domingo já dizia que as coisas estavam a correr bem melhor que o esperado e em 3 semanas podia terminar o bombardeamento ao Irão. Ao terceiro dia, na segunda-feira, passou para 4 ou 5 semanas ou mais, ao mesmo tempo que nos tentava convencer que as 4 semanas referidas anteriormente eram para matar as principais figuras iranianas, coisa que foi feito em pouco mais de 1 hora, lembra ele. De igual forma, em junho do ano passado, Trump tinha garantido que tinha obliterado completamente o poder nuclear do Irão. E esse é novamente o objetivo por estes dias. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Estávamos a 21 de junho e logo nos dias seguintes, fontes dos serviços de informação norte-americanos garantiam que não era bem assim. E agora é o próprio Trump a desdizer-se. Na guerra e em qualquer circunstância com Trump, a verdade é a primeira vítima de ambos os lados de qualquer conflito. Foi por isso que se gerou uma onda de desconfiança e todas as cautelas foram usadas quando o regime iraniano anunciou que uma bomba numa escola primária tinha matado mais de 100 pessoas. A notícia só foi dada quando foi confirmada por fontes independentes. Certo é que há uma escalada na guerra que começou no sábado, ninguém pode prever quando vai acabar. Já alastrou a outros países da região e foi, neste contexto, que o presidente francês Emmanuel Macron anunciou a intenção de aumentar o número de ogivas nucleares e estacionar mísseis com essas ogivas noutros países da Europa. Para percebermos o que está a acontecer a nível militar, conversamos com o general João Vieira Borges, presidente da Comissão Portuguesa de História Militar e vice-presidente da mesma Comissão Internacional. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva General João Vieira Borges. Trump apareceu inicialmente confiante de que seria possível encurtar o período de bombardeamento ao Irão, agora admite que pode ser uma guerra prolongada. O que é que se passa? Ele admite que continua a ser uma guerra limitada. É uma guerra limitada quer no tempo, seja 4 ou 5 semanas, e é também uma guerra limitada em termos militares, designadamente porque utiliza só alguns vetores. Portanto, o vetor terrestre, pelo menos por agora, não é expectável que venha a ser utilizado. Portanto, há aqui uma guerra limitada a vários níveis. A questão da duração, ele também o disse que a duração era até atingir os objetivos, ou seja, ele pode sempre definir que acaba em determinado momento, porque ele é que está a desencadear o ataque e os próprios objetivos políticos não estão bem definidos. Nada, ele vai mudando de objetivo, não é? Era fazer cair o regime, agora é para obliterar a capacidade nuclear, coisa que em junho já tinha sido obliterada. Mas isto pode significar que, do ponto de vista da eficácia dos ataques, quer dos Estados Unidos, quer de Israel, não foram exatamente o que era pretendido? Ou que pode ir para lá ou demorar mais tempo? Não, isso eu penso que têm sido atingidos esses objetivos, dá para ver perfeitamente. Eventualmente poderiam estar à espera de tanta resistência da parte do Irão. Esse é que é o aspecto que eu acho que poderá levar a guerra a prolongar-se. E também há aqui um aspecto muito importante. Tem a ver com a capacidade do Irão, designadamente em mísseis balísticos, que estão espalhados por todo o país e às vezes em subterrâneos com mais de 200, 300 metros e nas montanhas. E, portanto, isso faz com que seja muito difícil
bater esses alvos espalhados por um país com aquela dimensão. E a própria detecção é muito difícil. Só após um primeiro ataque é que podem desenvolver um contra-ataque sobre esse tipo de alvos. De onde eles saíram. Esta capacidade que está a referir tem a ver com os mísseis balísticos só, ou a indústria de drones que é bastante mais barata, não é, do ponto de vista militar, veio revolucionar a guerra de alguma maneira e permite ao Irão atacar para todo lado? Tem a ver com as duas dimensões. Nós estamos a perceber nos ataques que estão a desenvolver naqueles 9 países ali à volta, e os ataques são tanto com drones, como são com mísseis, como são com mísseis de cruzeiro, como são com mísseis balísticos. Portanto, há uma diversidade enorme, e essa diversidade, na minha perspectiva, aumentou a partir do momento do ataque de há 6 meses. E tanto Israel como os Estados Unidos aperceberam-se disso. Portanto, obliteraram a capacidade nuclear, mas por outro lado a capacidade balística julgo que aumentou. Eles têm uma capacidade de produção de mais 1000 mísseis e de drones, milhares de drones por mês, inclusive exportam, como sabemos, para a Rússia, para a guerra da Ucrânia, e portanto essa diversidade torna muito mais complexo defender desses ataques, designadamente para a defesa aérea, em particular para a antiaérea. A partir do momento em que há drones, em que há mísseis de vários tipos, faz com que haja acidentes, como houve no Kuwait, e caíram 3 F-15 hoje. Felizmente salvaram-se os pilotos, mas isso complica muito a própria coordenação do espaço aéreo. Essa capacidade, foi o que ele reconheceu, é maior do que eles esperavam. Agora, os objetivos por iniciativa dos Estados Unidos têm sido desenvolvidos porque há supremacia aérea. Portanto, eles primeiro destruíram as aeronaves quase todas, a dimensão e as bases das Forças Armadas de Estados Unidos e Israel conjugadas não deixa hipótese nenhuma ao Irão de sair vencedor. No entanto, tem havido esta resistência de forma muito clara, mas deixe-me perguntar, procura-se sempre uma explicação ou uma justificação para a guerra. Desta vez era de que havia a hipótese de, em pouco tempo, o Irão ter mísseis balísticos que pudessem atingir os Estados Unidos. Era possível que no curto prazo isso acontecer? Era possível, sim, porque ter mísseis balísticos intercontinentais e ter como aliado a Rússia não é difícil. A passagem de mísseis com alcances de 2.000 km para mísseis com alcances de 5, 7.000 km. Sobretudo porque havia já essa capacidade de investigação a nível de propulsão, designadamente dos lançadores, o que favorece esse argumento. Agora, esse argumento já foi utilizado várias vezes e, portanto, desta vez, usar esse argumento quer demonstrar que houve ineficácia nos ataques de há 6 meses. Porque não foram exclusivamente só sobre as centrais nucleares. Exatamente, foi dito também nessa altura que era exatamente para diminuir a capacidade balística do Irão. Esta guerra entre Israel e o Hezbollah no Líbano, mais os ataques indiscriminados de retaliação do Irão em pelo menos 8 países, é a confirmação de que a guerra já é regional, ou a contenção dos países atacados permite ter esperança de que o conflito não venha a generalizar-se? É claramente uma guerra regional, porque já houve países, 6 desses 9 países atacados já demonstraram exatamente a sua capacidade de resposta face a um ataque à soberania, porque o ataque a uma base, em grande parte dos casos, como nós já vimos nas imagens, houve efeitos colaterais e, portanto, é inadmissível. Em outros casos é mesmo diretamente a hotéis, etc. Ou diretamente a hotéis, ou diretamente a empresas petrolíferas, ou diretamente a empresas de gás, que são pontos-chave, quer da Arábia Saudita, quer do Qatar, e, portanto, nesse sentido, certamente que a história que teremos depois do fim da guerra será uma história muito complicada de voltarmos atrás novamente dos acordos de Abraão. Portanto, houve um esforço muito grande durante muitos anos de aproximação, inclusivamente com a intervenção da China, designadamente na aproximação da Arábia Saudita ao Irão. Estamos a falar do conflito maior que é sempre entre xiitas e sunitas. Claro. Consegue ser maior que o conflito entre o Ocidente e os sunitas, ou o Ocidente e os xiitas separadamente. E nessa perspectiva, o pós esta guerra será muito complicado mesmo em termos havendo regionais. Uma mudança de regime, se houver uma mudança de regime, pode facilitar esse reencontro entre xiitas e sunitas? Esperemos que sim, e vai facilitar certamente, dependendo também de como é que essa mudança de regime... Para onde é que é essa mudança? E para que lado, porque às vezes a situação ainda pode ser pior. Para a Guarda Revolucionária. Que passa a ter mais legitimidade, mais poder, mais de argumentação face aos inimigos. Portanto, estão-nos a atacar. Portanto, quem está no lado da oposição passa a ser não inimigo, mas traidor, que é uma coisa ainda pior. Claro. E, portanto, por outro lado, podem usar outros instrumentos
por todo o mundo ocidental, que é voltar aos tempos do terrorismo transnacional. Esse, digamos, é o cenário ainda mais adverso. Sr. General, nós estamos no meio de uma guerra que obviamente o mundo inteiro está de olhos postos a ver o que se passa no Médio Oriente e, no entretanto, ficamos a saber da disponibilidade francesa para reforçar a capacidade de dissuasão nuclear, podendo mesmo aumentar o número de ogivas e admitindo deslocá-las para outros países europeus. É uma resposta necessária face ao que está a acontecer na frente leste da Europa e no Médio Oriente, ou isto não faz sentido nesta altura? Penso que a intenção é ser uma resposta, é demonstração de força de um país europeu que também já teve interesses mais consideráveis na região do Médio Oriente, mas penso que é mais uma resposta à Rússia, não só da França, mas na postura que ele apresentou também no conjunto dos países europeus. Agora, o timing em que foi apresentada é que obviamente podia ser alterado e deveria ser alterado em função daquilo que estamos a viver. Estão a lutar forças aliadas contra um país que pretende ter armas nucleares e vem um país europeu dizer que ainda vai ter mais ogivas. Exatamente, e ainda queremos mais e vamos espalhar por países europeus. Eu julgo que não é. Acrescenta complexidade ao conflito? Acrescenta complexidade e acrescenta legitimidade, digamos, a um regime autocrático que vem matando os seus concidadãos há mais de 47 anos e, portanto, devia ser olhado sempre numa perspectiva negativa em termos de direito internacional. E isso atenua quase, digamos, o papel do Irão, que às tantas passa a ser também um mártir aos olhos da comunidade internacional. Realmente acho que o timing foi errado. Compreendo isso noutro cenário. Neste cenário... Vamos, para fechar a nossa conversa, olhar para o outro cenário, que é a frente leste, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e com a Europa. Se a Rússia se sentiu ameaçada com a aproximação da Ucrânia à União Europeia e à NATO, sobretudo à NATO, claro, como reagirá se um dia, a breve prazo, a Polónia, que já está em negociações com a França, tiver armas nucleares francesas estacionadas no seu território? Isso para a Rússia é uma linha vermelha. E, portanto, haverá certamente reação da parte da Rússia e essa reação espero que seja trabalhada diplomaticamente. Portanto, pode ser, digamos, uma pressão... Podemos ter uma escalada de uma guerra às armas nucleares. Pode ser uma pressão, porque até agora, neste conflito, ou nesta guerra... quem usa, digamos, o estandarte da arma nuclear sempre que a situação é difícil em termos políticos ou em termos militares, tem sido a Rússia. E, portanto, se a Europa avançar nesse sentido, como dizia Macron há pouco, eu acho que vai ter um discurso da parte de Moscovo muito complicado e com atuação consequente no território, com consequências negativas certamente para a Ucrânia, se não for para outros países. E isso quer dizer que vamos ter uma ameaça nuclear da Rússia à Europa superior àquela que existe hoje? Claramente. Portanto, este tipo de discurso não é propriamente um discurso de caminho da paz, é um discurso que vai agravar a situação no conflito da Ucrânia. É legítimo da parte de Zelensky e da Ucrânia em particular ter uma posição clara relativamente a este conflito do Médio Oriente, porque o Irão estava a apoiar a Rússia e, portanto, esse discurso não afetou ou não provocou a Rússia. Agora, se houver, em resposta à sua questão, em resposta direta, se houver deslocalização, nem que seja de lançadores de armas nucleares para a Polónia, obviamente que isso vai ser muito complicado e deixará de ser uma guerra de âmbito regional e passa a ser uma guerra de âmbito global. Vai ser muito complicado e vai ter intervenção, certamente, dos Estados Unidos no sentido de pressionar a Europa a não usar essa possibilidade. Será certamente uma possibilidade, mas que ela fique com uma pressão de maior liberdade de ação negocial e não mais do que isso. Uma eleição intercalar confirmou o que muitos já tinham visto. O Partido Trabalhista está em maus lençóis políticos, com o governo sob fogo por razões que vão do custo de vida ao escândalo de Jeffrey Epstein. O primeiro-ministro tem 3 anos pela frente, mas o golpe interno pode estar sempre ao virar da esquina. Para analisar a situação e pensar no futuro político do Reino Unido, são convidados deste episódio de O Mundo a Seus Pés a correspondente do Expresso em Londres, Francisca Ferreira Marques, e o comentador e colunista Miguel Baumgartner. Conduz a conversa o editor da secção internacional,
Pedro Cordeiro. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.